Isso revela a obstinação dos judeus modernos, que desde os dias de Maimônides, que morreu ao longo de 1104 d.C., tornaram-no um dos antigos fundamentais da sua religião, que eles inseriram em seus livros de oração, que a lei de Moisés nunca deve ser mudada e que Deus nunca lhe dará nenhuma outra lei ou regra de adoração. E na medida em que fundamentam este artigo de Erzim Ve'arba, impresso no final da Bíblia de Borben, afirmam que nada pode ser acrescentado a ele, nada tirado dele. Nenhuma alteração e sua obrigação será admitida, que é diretamente contrário à verdade e à confissão de todos os seus predecessores, que buscaram o Messias como devemos depois declarar. Em oposição a esta gradual revelação da mente de Deus sobre o Antigo Testamento, o apóstolo insinua que agora, por Jesus o Messias, o Senhor imediatamente iniciou e concluiu toda a revelação de sua vontade de acordo com suas próprias esperanças e expectativas. Então, Judas 1:3, a fé foi, abre aspas, uma vez entregue aos santos, fecho aspas, não em um dia, nem em um sermão, nem em uma pessoa, mas em uma temporada ou sobre uma dispensação, compreendendo todo o tempo da entrada do Senhor Jesus Cristo sobre o seu ministério para o encerramento do cânon das Escrituras, cujo período estava agora em mãos. Esta temporada já foi passada e terminada, nenhuma nova revelação é esperada até o fim do mundo. Nada mais será acrescentado nem alterado na adoração de Deus. Deus não fará isso. Os homens que o tentam fazem isso com o preço de suas almas. Deus falou nos profetas por vários tipos ou costumes. Agora isso respeita as várias maneiras de revelar-se de Deus aos profetas pelos sonhos, visões, inspirações, vozes, anjos, em todos os sentidos com uma evidência igual de seu ser de Deus, ou as formas de lidar com os pais pelos profetas, com promessas, ameaças, descobertas graduais de sua vontade, mensagens especiais e profecias, publicações públicas e outros. O último ou os vários caminhos dos profetas na entrega de suas mensagens ao povo de Deus, a sua vontade por Cristo foi realizada movendo-se de uma única maneira e forma, por sua pregação do Evangelho que foi ungido com o Espírito sem medida. A última diferença ou instância na comparação estendida pelo apóstolo é a de que no passado Deus falou nos profetas, mas agora ele fala através do Filho. Eles eram apenas instrumentos para dar o que de Deus receberam. Agora, esses profetas em quem Deus falou no passado foram todos aqueles que foram divinamente inspirados e enviados para revelar sua vontade e sua mente quanto ao dever da igreja ou qualquer preocupação especial de sua providência no seu governo. Se eles declararam as inspirações que eles tiveram ou as revelações que receberam de boca em boca ou por escrito. Números capítulo 11, verso 29, 1 Samuel capítulo 10, verso 5, 1 Crônicas 25, do verso 1 ao 3, mostra a profecia, nesse sentido, como sendo uma regra infalível para a orientação da igreja por ser da inspiração do Espírito Santo que implantava em suas mentes e deu por suas línguas ou canetas o que Deus expressaria nele e por eles. 2 Pedro 1, 20 ao verso 21. Em resposta a essa fala de Deus nos profetas, afirma-se que na revelação do Evangelho Deus fala em seu Filho. Esta é a drobadiça principal na qual todos os argumentos do apóstolo em toda a epístola giram. Isso envolve a pressão de todas as inferências depois por ele insistidas e, portanto, tendo mencionado isso, ele procede imediatamente a essa descrição deles, que dá evidências a tudo que ele extrai dessa consideração. Agora, porque nenhum argumento do apóstolo pode ser entendido a menos que isso seja corretamente indicado, devemos necessariamente insistir um pouco sobre isso, e para o que pretendemos principalmente, algumas observações anteriores devem ser premissas. Primeiro, considero no presente que o Filho de Deus apareceu aos profetas sobre o Antigo Testamento. Se alguma vez ele falou com eles imediatamente ou apenas pelo ministério dos anjos, não é tão certo. Também é concedido que na visão às vezes há sinais ou representações da pessoa do Pai, como em Daniel 7.
Mas o que o Filho de Deus principalmente aparece aos pais sobre o Velho Testamento é reconhecido pelos antigos e é evidente na Escritura. Veja Zacarias capítulo 2, verso 8 ao 11, e ele é quem se chama o anjo, em Êxodo 23, do verso 20 ao 21. O motivo que é alegado por alguns que o Filho de Deus não era o anjo ali mencionado, a saber, porque o apóstolo diz que nenhum dos anjos foi dito em qualquer momento, abre aspas, tu és meu filho, hoje te gerei, fecho aspas, que não poderia ser afirmado se o Filho de Deus fosse aquele anjo, não é de nenhuma força. Apesar da afirmação, ainda assim, e os judeus e os cristãos antigos geralmente reconhecem que é o Messias chamado, abre aspas, o anjo da aliança, fecho aspas. Em Malaquias 3:1, embora os judeus modernos apliquem estranhamente esse nome a Elias, a quem eles desejem ser presentes na circuncisão, que eles consideram ser a aliança um privilégio, como eles dizem, conceder-lhes sobre uma queixa de que os filhos de Israel haviam abandonado a aliança. 1 Reis 19:14. Isto é, como eles negligenciaram a circuncisão. O apóstolo, portanto, fala daqueles que eram anjos por natureza, e não mais, e não daqueles que, sendo Jeová o Filho, foi enviado do Pai, e portanto é chamado de anjo ou mensageiro, sendo assim apenas por mandato. E essa aparência do Filho de Deus, embora não compreendam bem o que eles dizem, é reconhecida por vários dos rabinos pós-talmúdicos. Para este propósito, são consideráveis as palavras de Moisés Jerúdenes sobre Êxodo 23, abre aspas. Este anjo, se falamos exatamente, é o anjo do Redentor de quem está escrito, abre aspas. Meu anjo, se falamos exatamente, é o anjo, o Redentor, de quem está escrito. Minha presença irá diante de ti, e eu te darei descanso. Por fim, aquele anjo do qual o profeta fala, abre aspas, o Senhor que procurais de repente virá ao seu templo, o anjo da aliança a quem você deseja, fecho aspas. Para o mesmo propósito fala o mesmo autor de Êxodo 23:14, abre aspas, minha presença irá contigo, fecho aspas, abre aspas. Observe diligentemente qual é o significado dessas palavras, porque Moisés e os israelitas sempre desejaram um principal anjo, mas quem ele era? Eles não os podiam entender perfeitamente, pois eles não podiam aprender isso dos outros, nem alcançá-lo por profecia, mas a presença de Deus é o próprio Deus. Abre aspas, a minha presença, fecho aspas, irá diante de ti, isto é, abre aspas, o anjo da aliança a quem desejas, fecho aspas. Assim, ele, para o qual outros também falam, embora como conciliar essas coisas com a incredulidade em negar a personalidade do Filho de Deus, que eles não conhecem. Este era o anjo que Jacó considerou ser o mesmo com o Deus que o alimentou todos os dias, em Gênesis 48, do verso 15 ao verso 16, de que tratamos em grande parte antes. O Filho de Deus que teve desde a fundação do mundo empreendido o cuidado e a salvação da igreja. Ele foi o que imediatamente lidou com isso em coisas que diziam respeito à sua instrução e edificação. Nem isso dificulta, senão que Deus o Pai ainda pode ser afirmado, ou que Ele está neste lugar para ser a fonte de toda a revelação divina. Segundo ponto, existe uma diferença entre o Filho de Deus, que revela a vontade de Deus em sua pessoa divina aos profetas, dos quais falamos, e o Filho de Deus como encarnado, revelando a vontade de Deus imediatamente para a igreja. Esta é a diferença aqui insistida pelo apóstolo. Sobre o Antigo Testamento, o Filho de Deus, em sua pessoa divina, instruiu os profetas na vontade de Deus e deu-lhe o Espírito sobre cuja divina inspiração a sua infalibilidade dependia. 1 Pedro 1:11. Mas agora, na revelação do Evangelho, tomado sua própria humanidade ou nossa natureza hipostaticamente unida a ele, na sala de todos os internúncios ou mensageiros proféticos que ele usou, ele imediatamente ensinou uma aparente exceção a esta distinção na entrega da lei, pois afirmamos que foi o Filho pelo qual a lei foi dada. Então, a fazê-lo, falou imediatamente a toda a igreja. Êxodo 20:22. O Senhor disse, abre aspas, viste que dos céus eu vos falei, fecho aspas. Os judeus dizem que as pessoas não entenderam uma só palavra do que foi falado, mas apenas ouviram uma voz e viram as terríveis aparências da majestade de Deus, como no verso 18. E de imediato sobre essa visão,
retiraram-se e ficaram de longe, e o assunto deixa-se duvidoso na repetição da história. Em Deuteronômio 5:4 é dito que, abre aspas, de fato, face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo, abre aspas. Mas ainda assim essas palavras não comprovaram que entendiam o que se falava. E, como era falado, apenas descobriram claramente a presença de Deus que enviava a lei. Pois assim são as palavras expostas no versículo 5. Abre aspas, nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte. Isto é, abre aspas, vós não entendeste as palavras da lei, senão como eu declarei a vós, fecho aspas. E assim sendo, embora a pessoa do Filho tenha causado que as palavras sejam ouvidas, ele falou não imediatamente para toda a igreja, mas por Moisés. Mas, em segundo lugar, depois mostraremos que todas as vozes então ouvidas por Moisés e as pessoas foram formadas no ar pelo ministério dos anjos, de modo que não ouviram a voz imediata de Deus. Agora, nos últimos dias, o Senhor levou essa obra em suas próprias mãos, onde, desde a fundação do mundo, empregou anjos e homens. Primeiro ponto. Embora o argumento do apóstolo não aumente imediatamente dos diferentes modos de revelar-se de Deus aos profetas e a Cristo, mas da diferença que está nos seus discursos imediatos a nós em Cristo, o Filho, e a ele falando aos pais nos profetas, no entanto, essa diferença anterior também é intimada por ele, afirmando que ele falou com eles de maneira diversa, como foi declarado, e portanto devemos considerar isso também. E aqui devemos evitar o grande preconceito judaico contra o Evangelho, para o qual se observa, primeiro, que embora o apóstolo mencione os profetas em geral, ainda é Moisés a quem ele pretende principalmente. Isso é evidente na aplicação deste argumento que ele faz em particular no capítulo 3, no verso 3, onde ele expressadamente prefere o Senhor Jesus antes que Moisés por nome, nessa questão de ministrar a igreja em nome de Deus. Pois, como foi antes indicado, o apóstolo consegue essas coisas com excelente sabedoria nessa epístola, considerando os preconceitos inventerados dos hebreus em sua adesão a Moisés, que ele não podia mencioná-lo em particular até que ele provasse aquele que preferiu acima dele para ser tão excelente e glorioso, até agora exaltando acima dos homens e anjos, que não era nenhum desrespeito a Moisés por ser considerado inferior a ele. Segundo ponto, que a grande razão pela qual os judeus aderiram tão pertinentemente às instituições mosaicas foi a sua persuasão de excelência incomparável da revelação feita a Moisés. Eles se retiraram e se gabaram quando foram pressionados com a doutrina e os milagres de Cristo, conforme João 9, 28 ao verso 29. E este foi o fundamento principal em todas as suas contendas com apóstolos. Atos 15:1. Atos 21 ao verso 21 ao verso 28. E por fim eles criaram uma raiz principal ou artigos fundamental de sua fé, sendo o quarto dos 13 artigos de seu credo, a saber que Moisés foi o mais excelente e o mais sublime entre os profetas, até agora acima dessa excelência, esse grau de sabedoria e honra que os homens podem alcançar, que ele era igual aos anjos. Isso Maimonides o expõe em grande escala em Nebuchadnezzar. Ponto 2, capítulo 39, abre aspas, nós declararemos que a profecia de Moisés, nosso mestre, diferiu das profecias de todos os outros, fecho aspas. Agora, mostraremos que somente com base nessa persuasão, a saber, da excelência da revelação feita a Moisés, somos chamados à lei. Pois desde o primeiro Adão até ele, nunca houve tão chamado de Deus como aquele com que o Moisés foi chamado, nem algum seguiu depois dele. Pois, por isso é um princípio fundamental da nossa lei, que nunca terá fim ou será abolido, e portanto também é nosso julgamento, que nunca houve nenhuma outra lei divina, nem jamais haverá, mas somente essa que nosso mestre Moisés, fecho aspas. Esta é sua persuasão atual, era tão antigo. A lei e todas as observâncias legais devem ser continuadas para sempre. Outro modo de adorar a Deus não pode haver nenhum, e isso com base na incomparável excelência da revelação feita a Moisés. Para
confirmaram-se nesta percepção preconceituosa, atribuem uma permanência quádrupla à profecia de Moisés acima das dos outros profetas, e aqueles são insistidos pelos mestres maimônides em sua explicação no capítulo 10.